Muitas vezes a oportunidade de empreender pode surgir quando menos se espera. Foi o que aconteceu com a Fernanda, enfermeira e biomédica de Brasília, que abriu o negócio dos sonhos durante a pandemia. Antes de abrir o próprio empreendimento, Fernanda já atendia em outras clínicas de dermatologia e estética. Foi o elogio dos pacientes que a estimulou a abrir uma clínica em parceria com uma profissional da área. Mas durante a pandemia, a sociedade se desfez e Fernanda se viu desafiada a abrir o próprio negócio, que hoje já é um sucesso, a Clínica Avilis. Meu nome é Fernanda, tenho 36 anos, sou enfermeira, biomédica e empresária. Nunca sonhei em empreender, essa foi uma ideia que surgiu há mais ou menos 6, 7 anos. Até então, toda a minha trajetória de estudo e de conhecimento se baseava no concurso público. Então, eu cresci estudando e me preparando para o concurso público. Quando eu terminei o 2º grau, já comecei esses estudos, mas logo fui para a faculdade. Então, todo o esforço era canalizado para o concurso. Depois de um tempo, eu fui trabalhar numa clínica, assim que eu formei, em 2010, em enfermagem, eu fui trabalhar numa clínica de estética e dermatologia. Lá eu vi esse acesso dos pacientes comigo, né? Toda essa... o quão eles se sentiam seguros com o meu trabalho, e a partir daí foi acontecendo essa possibilidade de ser empresária, de empreender, mas não, no início não era um sonho, nunca foi um sonho empreender. Aconteceu. Hoje a Clínica Avilis é o meu grande amor, é um propósito de vida que eu tenho conseguido implementar, e todos os dias eu acordo com esse amor aflorado, com o desejo de sempre melhorar, buscando novas possibilidades. Vejo onde a área da estética está segmentada, quais são os produtos que eu não ofereço, e busco o tempo inteiro entregar dentro desse propósito que é o meu grande amor, a Avilis. A Clínica Avilis surgiu a partir de esse boom que aconteceu em relação à pandemia. Eu era sócia em outra clínica, a Clínica Modelada, e nós rompemos a sociedade ali mais ou menos na época da pandemia, e surgiu, através do incentivo do meu esposo, a possibilidade de empreender com a Clínica Avilis. Já era um sonho, sempre foi, desde que eu comecei com esses trabalhos estéticos, enfim, lá atrás, por um momento eu abriria essa clínica sozinha, mas tive a oportunidade de ter uma clínica maior e mais estabelecida. Então, quando aconteceu a pandemia, muita coisa divergiu ali na sociedade, em especial em expandir, em crescer, e a gente acabou decidindo findar, e foi quando surgiu a Avilis. Eu falo assim, quando você não tem recurso nenhum, é da onde você tira a sua maior força. Então, a Clínica Avilis veio de uma situação como essa. A gente estava num momento muito crítico, eu saindo da outra sociedade, e eu não tinha o que fazer a não ser ter coragem e seguir com a clínica, e surgiu a Clínica Avilis. A pandemia, ela afetou o meu negócio, digamos assim, o negócio anterior, que eu precisei me reinventar para começar um negócio do zero. E me impulsionou a ser empresária sozinha e de verdade, assim, eu tive que encarar, eu não tinha outro caminho. Eu até poderia só desistir de tudo, mas também não faz parte do meu perfil desistir e abandonar. Era uma coisa que eu já tinha investido muito, é uma área que eu amo, então eu não me via desistindo. Então a pandemia me impulsionou a melhorar. E inclusive, quando a gente analisa os dados antes da pandemia e pós-pandemia, nós tivemos um salto aí de no mínimo 50%. Então a pandemia me ajudou a sair da zona de conforto e melhorar muito o meu posicionamento em relação ao meu trabalho. Eu formei em enfermagem, fui trabalhar e ser assistente de dermatologista. Lá, quando eu senti toda essa segurança dos
dos pacientes. Era um trabalho que eu desenvolvia com muita facilidade e fui também tendo esse senso crítico. Por que não a enfermagem não fazer esses procedimentos? Procedimentos que eram intramusculares, eram subcutâneos, gerenciamento de intercorrências que a gente acaba participando desse mesmo gerenciamento. Quando a gente está dentro do hospital, o enfermeiro cuida da recuperação ali de feridas, bem mais profundas, inclusive, do que as áreas que a gente atua na estética. E lá atrás, nós estamos falando de 13 anos atrás, a maioria dos profissionais, não só enfermeiros, mas biomédicos, dentistas, ninguém fazia esses procedimentos. E eu ali inserida, indiretamente, o fato de ter uma médica próxima, eu estava próximo disso e acabava aprendendo todos os procedimentos. Então eu ficava com essas questões na cabeça. Foi quando eu procurei o meu conselho COREN, né, Conselho Regional de Enfermagem, e nessa busca do conselho foi para provocar o conselho e falar: olha só, a gente já aplica bezetacil, que é intramuscular, então por que eu não posso aplicar botox? A gente já aplica Clexane subcutâneo, por que eu não posso fazer um bioestimulador nesse tecido subcutâneo? Por que com a minha profissão, ou nós enfermeiros, a gente não possa seguir com essa área? Então a ideia inovadora talvez seja muito mais relacionada à enfermagem, na estética, do que de fato a estética em si, que é milenária. Então a ideia inovadora foi isso: uma enfermeira encarar todos esses percalços que nós tivemos que enfrentar e ainda enfrentamos, para estabelecer a profissão numa área que é tão promissora e que inclusive mudou a minha vida. A gente teve uma resolução do COFEN que liberava a enfermagem para atuar com estética. Quando isso aconteceu, eu logo me habilitei, procurei uma pós-graduação, entrei, comecei a fazer essa pós. E bem nesse período que eu fazia pós, acabou caindo a resolução. Eu já estava com tudo organizado, CNPJ, clínica, para iniciar a clínica, e caiu essa resolução. Daí eu tive que seguir para o ramo da biomedicina, que me ampararia legalmente naquele momento para atuar com tudo que eu já estava caminhando. Então foi surgindo mais ou menos nessa ordem cronológica. Mas o principal fator que me levou para a estética foi o fato de eu desenvolver muito bem essas técnicas, gostava muito desse trabalho, tinha muita facilidade com os pacientes e as pessoas à minha volta acreditaram em mim. No início, eu até acho que até hoje assim, as pessoas ainda confundem, talvez elas não busquem tantas informações e não saibam por quem são atendidos, né? Então, logo no início, assim, quando eu abri a primeira clínica, as pessoas chegavam na clínica e falavam assim: doutora, eu vim fazer com você porque eu não faço com outro profissional que não seja médico. E aí eu dizia: olha, mas eu não sou médica. E a pessoa falava: ah, mas você é você. Então, foi aceito. Graças a Deus eu tive muita facilidade em cativar os pacientes. Acho que essa segurança que eu adquiri de saber todos os procedimentos, de ter aprendido com muitos profissionais bons, ter estudado muito essa área, até porque eu tinha que me autoafirmar, então eu não podia errar. Eu entrei numa fase que hoje, se nós erramos, a gente tem um aparato aí todo, tanto do conselho como da sociedade em si, que já aceitou, que já está todo mundo fazendo, mas lá atrás não. Então eu não podia errar, eu tinha que estudar muito para entregar para o meu paciente ali qualidade, segurança, resultado. Mas graças a Deus não tive dificuldade em ser aceita, mas tinha essas frases, né? Inclusive de não chamar o enfermeiro ou o biomédico ou o dentista de doutor, que estava sendo atendido por mim achando que eu era médica e não era. Então, quando eu dizia, não tinha rejeição, mas você sentia ali: opa, será?
Mas graças a Deus foi fluindo e hoje são 4.000 pacientes atendidos, fidelizados. Só tenho a agradecer porque é sucesso mesmo, muito, muito bom. Logo lá atrás, antes de abrir a Avilis, eu já trabalhava com estética, né, como eu disse, desde 2010, e estudei para concurso, entrei para a Secretaria de Saúde, então eu tinha meu salário, uma pequena parcela na sociedade na outra clínica, junto com o meu salário, e isso me estabelecia, me deixava ali com uma base. E quando surgiu a pandemia, que eu tive que tomar uma decisão e mudar tudo, começar do zero, quem financiou para mim a Avilis, quem me ajudou com tudo isso foi o meu esposo, meu atual esposo, na época era noivo, namorado. Então a base principal financeira foi ele. Mas eu também tinha todo o meu trabalho que a gente acabou ali se ajudando. Diariamente, entre 12 a 22 pacientes por dia. Então, essa é uma média diária, tá? Nem consigo listar para você aí anual, mas a gente, como eu falei, nós temos em média 4.000 pacientes fidelizados. Cadastros de pacientes que recorrem, que voltam pelo menos 2 vezes ao ano. A maioria em média de 3 a 5 vezes ao ano. Esses são dados que a gente faz semestralmente para analisar ali os dados de gestão, financeiro, quais são os produtos que a gente mais vende, enfim. Então, nós temos um ciclo gigante aí de 4.000 pacientes circulantes mais ou menos por ano e fidelizados, porque são pacientes que estão comigo há pelo menos 6 anos, alguns novos, mas a maioria antigos. Eles chegam muito também por indicação, o que é um presente para a gente, porque quando o outro indica é porque gostou, confia, então fica até mais fácil vender para o outro paciente, porque ele acredita no trabalho, sabe que a gente não está ali só vendendo produto e sim a solução para o problema dele. E essa média aí de 12 a 22 pacientes por dia. O nome da minha marca eu quis colocar assim, quando eu fui escolher um nome para minha marca, eu queria muito que tivesse a ver comigo. Então tem o meu nome na marca e a cara da marca é justamente essa, com simplicidade, olhar para o outro, mostrar para o outro ali que ele é muito importante, que eu não estou aqui só para vender, que eu não estou aqui só para ganhar dinheiro. Eu escuto cada paciente detalhado e me preocupo com como aquela pessoa está e não necessariamente se ela vai gastar ali na frente comigo. E isso tem muito a ver com a minha marca. Como que eu faço com que ela seja conhecida, seja grandiosa e seja interpretada? Eu acho que é através disso, uma corrente do bem mesmo. Então, por mais empresária que eu seja, que eu esteja aqui para ganhar dinheiro, eu sempre quero entregar qualidade, satisfação para o meu cliente e isso transcende, porque eles saem falando bem, isso multiplica e estabelece a marca. Cada vez mais a marca fica conhecida, fica validada, não pelo que eu falo, mas sim pelo que eu faço. O Brasil é o país que mais se cuida esteticamente falando no mundo e é um boom, é uma grande oportunidade para todos os profissionais que querem entrar para esse ramo, para as pessoas que querem empreender nesse ramo.
mercado da estética hoje, eu costumo dizer que ele só vai perder aí, pelo menos na próxima década, para o mercado da informática. Então a gente está no mundo digital, é um mundo esplêndido, né? Que tudo depende de um computador, de internet, de celular. A estética só vai perder para esse mercado. Eu acho que vai ser o segundo maior mercado aí, pelo menos na próxima década. Nós estamos falando de mais ou menos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós somos uma fatia muito pequena de profissionais atuantes nessa área. O Brasil é o país que mais se cuida esteticamente falando no mundo. E é um boom, é uma grande oportunidade para todos os profissionais que querem entrar para esse ramo, para as pessoas que querem empreender nesse ramo. E sem contar que a estética vai muito além de beleza, assim, puramente falando, né? Saúde. A gente já tem comprovado hoje que um botox, uma toxina botulínica faz pacientes que têm depressão melhorarem os seus quadros de saúde. Essas pessoas saem ali quando a autoestima melhora, quando ela se sente mais bonita, ela fica mais confiante e sai de quadros depressivos, inclusive. Então, a estética é com certeza um dos maiores ramos que a gente tem aí para os próximos 10 anos. É super vantajoso empreender nessa área, estudar essa área, compartilhar conhecimento nessa área. Então eu vejo com bons olhos, independente de crises financeiras, de governos, enfim, as pessoas não vão deixar de se cuidar, já virou uma marca e as outras que não estão cuidando copiam os casos de sucesso. Então, se tem gente bonita, se tem gente saudável, se tem gente se cuidando, com certeza a estética vai trazer muito isso nos próximos 10 anos. Já traz e vai continuar trazendo. O maior desafio de gerir um negócio no ramo da estética, além dos impostos, né, que a gente paga, que são altíssimos, eu falo que eu tenho o meu sócio, meu principal sócio é o governo, é você administrar essa questão financeira mesmo, porque nós profissionais a gente não tem, aliás, de modo geral, brasileiro não tem esse conhecimento aí financeiro, a gente não foi educado para mexer com dinheiro. Então, quando você não tem essa educação e se tornar empreendedor e gerir tudo isso, gerir pessoas, mexer com dinheiro, trabalhar com todas essas dificuldades, né? A troca de compra e venda, não saber precificar, então tudo isso é um desafio. São coisas que eu estudo, tento aprender cada vez mais para que a gente consiga deixar a clínica, a empresa sempre mais saudável, mas o maior desafio é literalmente se tornar empresário, não é só atender, injetar, que eu acho que isso aí já aprendi lá desde a faculdade. Eu durmo e acordo empresária. Eu durmo e acordo pensando no meu negócio. Então eu penso na roupa que a minha secretária vai usar, eu verifico se o cheirinho da clínica tá legal, se a limpeza tá correta, se o jeito como elas falam com o paciente foi bom, se eu estava muito cansada num dia e o porquê que eu tô assim, eu tenho que estar muito mais disposta e disponível para o meu paciente. E toda a parte de gestão, né? Então, preocupada com todos os detalhes, onde a gente pode economizar, onde a gente pode gastar, onde a gente vai investir, quando vamos expandir, quando vamos segurar um pouco. Então, eu durmo e acordo pensando no negócio para ter esse cuidado mesmo com a empresa. A gente tem uma gestora para cuidar de toda a parte financeira. Então, como eu falei, nunca foi a parte principal do meu conhecimento e do meu estudo. Quando eu identifiquei que eu precisava de ajuda nessa parte, meu esposo, por um bom tempo, cuidou dessa área para mim, mas como ele também tem empresa e não tinha como parar de cuidar dos negócios dele para cuidar do meu, nós contratamos uma gestora e a gente tem uma pessoa específica para cuidar do financeiro.
diferencial da Clínica Aviles em relação à concorrência, eu acredito que seja essa parte humanista, que inclusive vem muito do que a gente aprende lá na enfermagem, né? Minha primeira formação. O cuidado com o paciente de modo geral e não ver o paciente como um número. Ele não entra na clínica para ser mais um número ou um caixa para a gente. Ele entra como uma pessoa, a gente avalia diversos fatores, desde os emocionais, que é extremamente importante para você entregar um resultado, até os fatores físicos. E esse diferencial, então, com essa humanidade a gente entrega respeito, qualidade e que transcende para os outros, e eles acabam passando isso para frente e a gente tem muita indicação de paciente. Então, eu invisto em tráfego pago, eu invisto em marketing, eu invisto em diversas áreas para melhorar o negócio, mas nada me dá retorno maior do que as indicações que os meus pacientes fazem. Os planos para o futuro da clínica, além da gente expandir ainda nesse próximo semestre, provavelmente nós vamos para uma clínica maior. Nós somos 2 unidades hoje, uma unidade em Águas Claras, uma unidade na Asa Sul, e estamos precisando aumentar. Nós já não temos mais espaço para receber todo mundo nas nossas dependências. Mas o maior plano é agora o próximo Instituto Aviles, que nós vamos ministrar os cursos livres para ajudar os profissionais que já são graduados e pós-graduados, e inclusive a pós-graduação com um diferencial que é isso. A nossa pós-graduação vai entregar para o aluno gestão. Ela tem ênfase em gestão, então a gente também vai ajudar o aluno a gerir esses negócios. Não só aprender a injetar, não só aprender, óbvio que isso aí tem que estar muito bom. Eu costumo dizer, o profissional que resolve empreender na área da harmonização, na área da saúde, injetar direito não é nenhum sucesso, é obrigação. Isso aí é o mínimo que você vai entregar para o seu paciente. O que você vai entregar mais é como você vai tratar esse paciente, o resultado que você vai entregar para ele e fazer com que o seu negócio seja realmente viável. Então a gente tem milhares de profissionais soltos aí, podendo fazer os procedimentos, mas que não tem clínica, que não consegue ganhar dinheiro, que não consegue se posicionar, então as pessoas ficam meio perdidas, né? Então, estão tão preocupadas com as técnicas que não sabem gerir. E como isso eu tive que aprender a fazer, é uma primícia da nossa pós-graduação gerir os negócios, e eu vou ajudar esse é o nosso próximo objetivo aí da clínica. A primeira dica é o preparo. Eu vejo muito profissional, hoje eu ministro cursos, enfim, estou muito próxima desses profissionais, e eu vejo que o pessoal faz assim, monta uma clínica e já quer empreender, já acham que vão ganhar dinheiro a partir disso. O processo inverso, né? É óbvio que não só a minha receita de bolo que funciona, mas eu consigo enxergar que o meu sucesso ele não veio do dia para a noite, ele acontece diariamente, e isso veio da base lá atrás, que foi aprender tudo que eu aprendi, as técnicas, saber falar com o paciente, saber entender o paciente, saber vender para o paciente. Não é vender como se o paciente fosse só consumir aquele produto, mas o que você vai entregar de resultado, o que aquilo vai melhorar a vida do paciente. Você não consegue fazer isso se você não tiver muita certeza de todos os produtos que você está indicando, de qual a qualidade que aquele produto realmente vai entregar, que tanto de melhor o paciente vai ter. Então a dica que eu dou, aprimorem as técnicas, estudem, invistam em cursos, invistam primeiro em você, no seu preparo, coisa que eu faço o tempo inteiro eu estou investindo, não sei tudo, então toda hora eu aprendo alguma coisa. E logo após você estabelecer aí onde trabalhar, fazer parcerias, buscar conhecimento sobre negócio também, a parte de gestão é muito importante.
E eu vejo que às vezes as pessoas acham que é só abrir um espaço. O pessoal da área da saúde está muito preocupado com a Anvisa, com a liberação daquele estabelecimento, e tudo tem uma grande importância. Então, você tem que estar habilitado dentro do seu conselho, você tem que ter a liberação da Anvisa, mas se você não for bom, você pode construir um império, uma clínica gigantesca, maravilhosa, que você não vai ter paciente. Você não vai passar segurança e não vai fidelizar. E como que consegue segurança? Investindo em você e nos seus cursos da melhor forma possível para que você consiga se tornar esse profissional de referência.